como a vênula, do órgão que seria o vaso do qual ele está isentado, né? Aí, dando continuidade, após as artérias musculares, né, a gente vai ter artérias de pequeno, médio e grande calibre, como eu falei. No caso das artérias musculares, a gente vai ter artérias musculares também de pequeno, grande e médio calibre. Tanto que eu acho que vocês podem ter uma lâmina que tem uma artéria muscular maior do que essa daqui. Que vai ter lá numa região de transição que vai ter algumas lâminas fenestradas nele, mas isso é mais em relação à proporção. A artéria muscular ele tem a sua maior quantidade do miocárdio de fibras musculares. Mas isso não impede de ter algumas fibras lâminas fenestradas, elásticas, né, ou algumas fibras colágicas presentes nele. Tanto que a lâmina limitante elástica interna é uma fibra elástica, né? Aqui, a gente consegue ver aqui algumas fibras de colágeno isentadas nele. Continuando, uma artéria uma arteríola, ela vai ter um formato regular. Tanto que o que está acontecendo aqui, o Otávio gosta muito de mostrar o dedinho dele, né, para explicar. Mas aqui o que está acontecendo é que, deixa eu pegar a caneta em preto, é que a artéria está fazendo isso aqui, ó, e o corte pegou assim. Entendeu? Aqui a artéria que está passando aqui, né, pelo vaso, ela vai, desce assim, ó. Aí o corte pegou assim. Mais ou menos. Pronto. Normalmente, para ser uma arteríola, a gente vai contar normalmente começa de 2 a 6 camadas. E as camadas a gente vai contando, realmente contando mesmo. A gente pega aqui, pega a primeira fibra que a gente vê e vai tentando ver a que vai estar acima dela, dando continuidade. Só é bem ruim aqui fazer aqui nessa imagem, está bem feia. Mas a gente vai pegando o jeito. Por exemplo, daqui já dá para ver que aqui começa uma camada. Aí ela cinzenta mais ou menos aqui. Vou passar aí por cima de outra também. Vamos ver. Ó, aqui vai ser uma camada. Ó. Aqui vai ser o núcleo dela. Aí aqui termina. Aí aqui já é a segunda camada. Aqui uma terceira. Vai passar mais ou menos assim, ó. Aqui uma quarta. Que é essa daqui. Essa daqui e essa daqui fazem parte da mesma camada. Uma quinta e um sexto aqui, mais ou menos. Para terminar. Mas o seu calibre ele ainda vai ser bem grande, é uma arteríola. Você consegue ver que a parede, em relação ao lumen, é bem espessa. E a sua adventícia é quase inaparente. Tanto que aqui essa adventícia tem não só a adventícia do vaso, quanto a adventícia do tecido adjacente a ele. Quer dizer, adventícia não, tecido conjuntivo adjacente à adventícia. Por exemplo, aqui, ó, vai ser adventícia. Aqui já é tecido conjuntivo da região, certo? Como você consegue ver, eles vai descendo aqui, aí vai se misturando. Mas a adventícia não vai passar disso aqui, mais ou menos. É uma adventícia bem pequena em comparação à de uma vênula, certo? Deixa eu ver. A gente já falou sobre o calibre, o formato correto, a quantidade de fibras. Vou passar para a próxima. Após as arteríolas, a gente vai ter os capilares. Claro que não vai ser uma transição espontânea, né? Isso aqui já é uma arteríola. É uma arteríola bem grande, mas elas vão se reduzindo também e vai ser transitoriamente. Vão perdendo suas camadas musculares, reduzindo seu lumen, até se tornar isso aqui, um capilar.
Esse capilar aqui é um capilar normal. Esse capilar aqui é um capilar pericítico. Como a gente sabe, o capilar ele só tem túnica íntima. E o pericito é uma célula que vai estar agregada à porção externa dessa túnica íntima sem ter contato ao lumen. Aqui é o endotélio do capilar, tá vendo? A gente não pegou um capilar nesse corte aqui. Mas dá para ver perfeitamente essa camada endotelial aqui, ó, essa membrana endotelial. Tá vendo como o pericito ele não encosta no lumen? Ele está agregado externamente ao capilar. André, na estrutura do pericito, a gente coloca como? Só pericito, túnica íntima, provavelmente. Só. Célula pericítico, ou a celularidade vai ser pericito, quer dizer, perdão, vai ser pericito, né? A estrutura túnica íntima e o órgão vai ser capilar, capilar sanguíneo pericítico, se eu não me engano. É isso mesmo. Parece que tem que colocar camada endotelial também. Camada endotelial? Falando que na aula ele disse que era camada endotelial túnica íntima. Não, eu acho que não é no capilar, não. Acho que é. Tem na vênula, se eu não me engano, pericito também. Ou Os não? pericítios vão estar só nas arteríolas capilares e vênulas pós-capilares. Vênula muscular e, ar- e artéria muscular, você não vai ter mais pericítios. Eu acho que camada endotelial coloca quando é na célula endotelial, não? Oi, eu não entendi. Não, é porque Raíssa falou que ele disse também camada endotelial. Só que eu também não sei, não, mas eu acho que deve ser célula endotelial, camada endotelial, né? Deixa eu ver. Vocês estão falando da apostila? Ou foi o que ele disse? Porque pelo que eu sei, o que eu lembro em aula é porque ele falou abertamente que o capilar ele só possui a túnica íntima. Ele não possui túnica externa. Ele não tem agregado de adventícia a ele. Tanto que é um órgão bem, é uma estrutura bem simples. É só uma camada endotelial e uma subendotelial que reveste essa camada, só isso. Aí o pericito ele vai estar agregado a essa camada endotelial. Não existe adventícia em capilar. Esse tecido conjuntivo que está aqui, ó, é tecido circundante do órgão. Ou que ele passou em sala, pelo que eu lembre. E não que exista uma túnica externa do pericito. Eu vou anotar isso aqui já para não esquecer e procurar. Assim terminar essa monitoria. Mas pelo que eu me recordo é assim. Que o pericito ele faz parte da túnica íntima do capilar. Porque o capilar só tem isso, túnica íntima. Certo? Na E apostila diz que a estrutura do pericito é túnica externa. eu vou tirar essa dúvida com ele. Porque eu lembro abertamente que ele ter falado em sala que o capilar pericítico não possui túnica externa. Não sei se ele se confundiu na hora. Aí eu vejo com ele e informo vocês, tá certo? Deixa eu anotar aqui para não esquecer, um segundo. Dando André, continuidade? pode mandar essas fotos no grupo?
São todas do Drive de Abner. Você já tem acesso a essas fotos. Certo? Essa daqui. Essa é uma vênula pós-capilar. Após os capilares, a gente vai ter as vênulas pós-capilares. Elas possuem somente uma camada de músculo liso e elas também são mais proeminentes do que o capilares e possuem um volume bem maior. Como a gente vai identificar? Primeira porção interessante. Ela possui um volume bem grande em relação à sua parede. Olha o volume dela em relação à parede. Olha uma arteríola. Olha o volume da arteríola em relação à sua parede, à sua túnica média. As vênulas pós-capilares possuem todas as vênulas, na verdade, possuem uma parede média bem pequena. Normalmente a adventícia delas, que já começa a se formar, é maior. Isso comparado a um volume bem grande. Outra porção interessante é que, como a gente sabe, depois das arteríolas começa a circulação de baixa pressão. E por causa disso, um dos achados pós-mortem em cortes histológicos é a presença de conteúdo sanguinolento em suas cavitações. Tudo isso aqui, ó, são células sanguíneas, são hemácias. Tá vendo aqui esse conteúdo sanguinolento aqui? Elas vão estar mais presentes em vênulas e veias do que em artérias. O que não é 100% regra, mas se for para precisar de um desempate, a gente pode dar uma olhada por isso aí. Olha essa daqui. Aqui a gente consegue ver algumas eritrócitos, mas olha a quantidade como é bem reduzida. 2, mais ou menos. Aqui, mesmo sendo um volume menor em comparação a artéria, você já consegue ver muito conteúdo sanguinolento. E também, o que não é o caso desse daqui, é o seu formato disforme. As vênulas elas podem aparecer em vários formatos, porque elas não possuem uma musculatura tão espessa ao ponto de conseguir deixar esse órgão em uma estação proeminente toda arredondada, como a gente consegue ver nas arteriolas, certo? E por fim não, mas quase por fim, né? As vênulas musculares. As vênulas musculares, a única diferença é que normalmente elas vão ter um volume maior, mas além disso, elas terão 2 camadas de músculo liso. Olha aqui. Tem uma camadinha aqui e uma camadinha aqui em cima. Tá vendo? Isso aqui é o núcleo dela. Isso aqui é o núcleo de outra camada. 2 camadas, vênula muscular. E veias. Que, bem, é bem fácil identificar. A gente vai ter veias de pequeno, médio e grande calibre. Né? Acima de 2 camadas musculares já é considerada veia de pequeno calibre. E é basicamente essa conformação que você vai ver. Um lumen gigantesco, em comparação ao vaso bem reduzido, com pouquíssimas fibras musculares, às vezes até ausentes, e principalmente a presença de lâminas fibras colágenas. Essa veia aqui, ela está só com fibra colágena na sua túnica média. A gente consegue ver que mais ou menos aqui vai terminar a túnica média, ó, e aqui vai começar a adventícia. Túnica íntima, média, adventícia.
Aí, no caso, a gente terminaria aqui. Mas se tiverem alguma dúvida para perguntar ou para revisar, para rever. Essa lâmina de veia, assim, ele pode cobrar o quê? Veia, ele pode cobrar sobre as colagens, estão aqui, ó. Isso aqui tudo é fibrocolágeno. Só que como ele não falou muito sobre, não é uma particularidade exclusiva, ele não acha que ele cobraria. Ele pode cobrar camada endotelial. Ele pode cobrar vasos vasóleos na adventícia. Ele pode cobrar uma fibra muscular lisa que vai estar aqui na túnica média. Não consigo identificar nenhuma, está muito longe. Mas acho que seria mais ou menos isso. Tecido conjuntivo da camada subendotelial. A camada endotelial pode cobrar células poligonais, tecido conjuntivo da camada subendotelial, fibras colágenas da túnica íntima e média. Fibras colágenas da túnica média. Tecido conjuntivo da túnica adventícia. Não tem nada de especial, não, que ele possa cobrar. De grandes vasos, ele vai ou cobrar de artérias, creio eu, porque V ele passou bem por cima durante as aulas, ele não deu especificidade para nada, se eu não me engano. Ou essas coisas que a gente já conhece, né? Que são só endoteliais, vasos vasórum, tecido conjuntivo, das colágenas, mas no geral acho que é só isso. Agora, numa grande artéria, tem muito para ele cobrar. Ele pode cobrar lâmina limitante elástica externa. Ele pode cobrar lâmina limitante elástica externa da camada da túnica íntima, né? Estrutura túnica íntima, órgão artéria elástica. Pode cobrar células endoteliais, células poligonais como pavimentosas. Pode cobrar o que? A lâmina limitante elástica externa. Pode cobrar os vasos vasóleos, né? Pode cobrar... Eu tinha mostrado até um nervo vasólogo aqui, ó. Um nervo vasólogo. Que no caso aqui seria coração, tá? Mas a gente pode encontrar essas estruturas aqui presentes nos vasos. Normalmente eles estão próximos aos vasos vasóleos. Mais alguma coisa? Cápula pericítica, né? É um atento muito bom em relação ao pericito. Lembrar que ele só vai ter em arteríolas, capilares e vênulas pós-capilares. Vênula muscular e artéria muscular não tem pericito. Se tiver alguma hipótese, a gente pode revisar. Acho que só isso, né? André, tem como você mostrar o vaso vasó? Aqui. Obrigada, André. Olha que coisa interessante para a gente ficar prestando atenção. Você acha que isso aqui é um vaso vasólogo? Isso aqui é uma veia muscular de pequeno calibre. Vênula muscular, perdão. No caso, tem como saber se é uma veia de pequeno calibre ou uma vênula muscular. Não dá para comprar as camadas aqui. Mas se for 3 camadas, já é vênula de pequeno calibre. Oi? André, tem como você mostrar o nervo vasório? Tem, eu vou mostrar já. Deixa eu só terminar esse raciocínio aqui. Que para a gente identificar um vaso vasório, a gente tem que ver quem essa adventícia pertence. Essa adventícia que está aqui pertence a esse vaso. Isso aqui é outro vaso. Provavelmente uma veia de pequeno calibre. Não pode ser uma artéria por causa do formato disforme, lumen enorme, não possui uma camada muscular muito preeminente, uma adventícia muito grande e conteúdo sanguinolento dentro. Isso aqui é ver todas as características para ver. Mas ele não é um vaso vasórum, porque isso aqui é um vaso adjacente a esse aqui, ó. Esse é um vaso adjacente a esse.
Ou seja, eles normalmente esse daqui vai desembocar, vai desirrigar, passar pelos capilares e vai provavelmente voltar por esse aqui. Mas ele não está presente na parede desse. A parede dessa adventícia vai até aqui, ó. Logo, todos os vasos e todos os nervos que vão estar nessa região aqui vão ser vasos vasóla e nervo vasóla. Olha, esse aqui é um vaso vasóla. Deixa eu tentar contornar eles. Esse aqui é um vaso vasóla. Esse aqui é um vaso vasóla. Esse aqui é um vaso vasóla. Esse aqui é um... Isso aqui parece mais um buraco, não é? Acho que isso aqui não seja um vaso vasóla, não. Mas continuando. Então, não dá para confundir porque eles vão estar sempre na adventícia, é? É isso. Vasos vasólicos é sempre na adventícia. Com exceção do coração. O coração você consegue ver alguns vasos passando por ele, porque ele é um músculo muito denso, entende? Aí, se fosse só na adventícia, ocorreria o quê? Morte celular. Eu acho que tem, sim, umas lâminas que você consegue ver uns vasos passando pelo miocárdio e coração. Muito massa. E sobre o nervo vasório, eu acho que ele vai estar no coração. Aqui, ó. Como o coração é um vaso modificado, é uma descrição ampla para o coração, essa região aqui que está na subepicárdica pode ter nervo vasório ou os vasos vasórios nele. Ó. Isso aqui é um nervo vasório. Consegue ver que ele possui essa estrutura aqui com esses núcleos celulares e elas são... É uma estrutura compacta, não possui um lúmen. É uma estrutura compacta sem lúmen. Tá vendo? E tem esse formato aqui normalmente discoide ou mais arredondado. Com esses núcleos bem proeminentes aqui, normalmente pequeninos. Mas diferente de um vaso, o nervo vasório, ele não tem lúmen. Nervo vasório, quer dizer. Certo? Eu devia ter pegado um em algum vaso aqui, eu só não vi nenhum. Acho que um nervo vasório e um vaso eu vou ficar defendendo a vocês, viu? Foi mal. É porque eu tô sem foto. O celular não tá prestando não para isso. Lamentavelmente. Alguém tinha feito alguma pergunta e eu esqueci? Além dessas duas? Mais alguma coisa? Então acho que vai ficar só por isso mesmo, viu, pessoal? Obrigado aí a participação de vocês, prestou atenção até o final. Se tá num domingo aqui, acho que é meio complicado, ainda mais com as 2 horas de monitoria. Mas obrigado, né? Bom descanso. Oi. Pode ser. Pode ser pelo WhatsApp. Valeu, viu? Nada.